Bom dia, meu nono ano. Tudo bom? Vamos começar mais uma semana de março. Hoje eu estou gravando aqui mais uma vez da secretaria. A diferença é só o horário. Estou gravando agora de manhã, né? Então vamos ter toda sorte de ruído, toda sorte de barulho, mas o principal é você prestar atenção na videoaula, fazer o que se pede e principalmente enviar as atividades. Tem muita gente aí que tá do mesmo jeito, né? Tá enviando absolutamente nada. Se liga aí. Vamos cuidar, tá? Na nossa aula de hoje, a primeira de espanhol, nós vamos corrigir as páginas que ficou, 12, 13 e 14. A 12 era só o início da lição, então não tinha o que fazer. O exercício mesmo é só da 13 e da 14, tá certo? Então, presta atenção na correção e assim que a gente terminar a correção, você já envia no privado do WhatsApp. Tá joia? Então, vamos lá, todo mundo acordando, sem agonia, sem aperreio, sem desculpas. Começou a nossa aula de hoje de espanhol. Vamos lá. Então, vamos lá. Começando da página 12, que é o início do capítulo 2, tá certo? Aí não tem atividade nenhuma, começa o capítulo 2. Eres responsable por tu entorno. O título tiene tu espacio. Respeta el de los demás. Ou seja, que até mesmo em uma cidade grande, em uma cidade desenvolvida, todos vão ter o mesmo espaço. Os pedestres, os que são adeptos à bicicleta, ou até mesmo os adeptos a andar de carro, ou de transporte urbano e por aí vai. Se cada um respeitar o espaço do outro, tudo vai andar corretamente, não é verdade? Então, bora lá. Começando o exercício na página 13. Deixa eu aumentar aqui. Legal. Muito bem. Nós começamos o exercício na compreensão do texto. E ele diz assim, ó. A campanha do texto de abertura, ele indica o quê? E aí, claro que está certo quem colocou essa daqui, ó. Para que a cidade funcione melhor, é necessário que cada um respeite o seu lugar de circulação. Não é verdade? Se cada um fizer a sua parte, se cada um respeitar o seu lugar, se cada um, enfim, cuidar, como a gente fala, cada um cuidando da sua vida, fica bem melhor, não é verdade? E aí aqui, ó, no segundo, a resposta era pessoal. Qual é o objetivo principal do texto? Ora, a resposta é pessoal, mas a gente não poderia fugir do tema, né? Nós estamos falando do respeito, né? Nós estamos falando de cada um saber o que deve, o que não deve fazer, daquela situação que o direito de um termina quando começa o do outro e por aí vai. Então, o objetivo principal do texto você até pode ter colocado da sua forma, mas sem fugir dessa ideia, tá bom? No vocabulário, ele te mostra que pode-se divulgar uma campanha publicitária em distintos meios de comunicação. E aí a gente vai conhecer algum. Ele está conhecendo la prensa, a imprensa. E ele começa com o profissional, el ou la periodista, periodista, jornalista. E aqui, ó, né? Ele está falando de um jornal, por isso que ele está falando, ó, periódico. La portada de um periódico, o portal, o site, como a gente chama, né? O nome do jornal, nome del periódico. O título e as chamadas breves, né? Que é para você ter a curiosidade de saber cada uma daquele assunto, tá? Então aqui, só para conhecer. Vamos lá para a página 14. Ó, na página 14, a gente deve relacionar cada item com a sua definição. Estava muito fácil.
Então é só você olhar, né, a definição e corrigir. Bora lá. El periódico, esse a gente viu, né? Sai ao público todos os dias com as notícias mais importantes. Aí eu tenho, ó, la revista, a revista. A maioria pode ser semanal ou mensal. E é dividida por temas. Pode ser por esporte, turismo, estilo de vida, né? El reportaje, a reportagem. Ora, são informações recolhidas sobre uma pessoa ou sobre um tema. Aqui, ó, los passatiempos, os passatempos. São aquelas atividades que a gente usa para passar o tempo, como diz, né? Para se divertir, para se entreter. El crucigrama, esse eu gosto muito de fazer. El crucigrama, tipo de passatempo em que tem que completar, né, algumas casas. El TBO na letra F, são, isso, é o que a gente chama de tirinha. São aqueles desenhos, né, em quadrinhos, geralmente com um assunto divertido. La cartelera de espetáculos. La cartelera de espetáculos. Ora, é aquela seção do jornal onde vai ter as informações de teatro, de cinema. E por último, la vinheta, essa já é a tirinha pronta, né? Essa já é aí a parte da tirinha já feita, já pronta. Então vê se você acertou esse primeiro, da página 14, tá? Sem desculpa. Bora lá. Na continuação, ele ainda está falando sobre a imprensa, só que você vai completar as frases com essas palavras que aqui estão, ó. Essas daqui. Tá? Então, bora lá. Quem fez, corrige. Quem não fez, sem desculpa. Vamos em frente. Ó. A mi hermano pequeño le encanta ver los dibujos animados. Dibujos animados. E las séries infantiles, né? Que hay por la tarde. En la cartelera de espectáculos há informações sobre la programação de la tele e estrenos. Estrenos de cine. Corrige. Tá? Vamos em frente. Hoy por la noche dan en la tele una película. Película. Lembrando que película é o mesmo que filme. Película de acción. Letra D. En la Copa del Mundo, los juegos se transmiten, claro, en directo. Em directo. O famoso ao vivo, né? Legal. Letra E. A mim me gusta. É o que todo mundo faz muito. Zapear, ficar procurando programas, ficar mudando de instante a instante. Letra F. La gran mayoría de los españoles prefiere ver una película dublada a una versión original con subtítulos, com legendas. Subtítulos. Eu acho que tem muita gente no Brasil também que prefere assim, né? Dublado. Letra G. La professora de ciências nos pidió un informe del documental que tratava sobre las hormigas. Letra H, letra H, para encender, ligar e
apagar la tele. Siempre uso el mando a distância. Mando a distância, controle remoto. Mi madre no se pierde el telediario. O jornal da televisão. Telediario. De las 10 de la noche. Le gusta sempre estar bem informada. Então, essas foram as atividades, né, que nós ficamos para corrigir ainda da aula de segunda-feira passada. Tá certo? Então, agora, sem desculpa, nós já corrigimos. É só a 13 e a 14. Manda para mim essas 2 páginas corrigidas. Tá bom? E aí, vamos em frente. Muito bem, ó. Se você já me mandou as 2 páginas corrigidas, você pode seguir em frente, tá certo? Hoje nós vamos fazer da página 15, que é essa daqui, até a página 21. Parece muito, mas você vai ver que muita coisa a gente já estudou e é só quase uma revisão. Nessa página 15, ela trabalha o imperativo, ou seja, aquilo que você utiliza para expressar ordens, para dar conselho, para fazer pedidos, para dar instruções. Tudo isso a gente usa o imperativo. Nós estamos trabalhando com os verbos regulares. E veja que o imperativo eu só vou usar esses pronomes que estão aqui, ó. Tu ou usted, vosotros ou vosotras e ustedes. Então, na verdade, no imperativo eu só vou trabalhar com 4 pronomes, ou seja, 4 conjugações. Aqui os verbos terminados em AR, IR, ER, e aqui ele te dá o exemplo dos verbos, tá? Isso é uma grande revisão, porque no 8º ano nós trabalhamos o imperativo. Aí, indo para a página 16, aí sim, nós temos uma página com exercícios. O primeiro, ele quer que você complete esta tabela com os verbos no imperativo, completando o que está faltando, tá? A mesma coisa, o segundo, você vai completar cada frase, os verbos estão entre parênteses e você vai ter que conjugar corretamente de acordo com cada frase. Nessa página 16, você está trabalhando só com o imperativo, verbos regulares, tá? Na página 17, ele continua com o imperativo, só que agora os verbos são irregulares. E aí ele te dá aqui, ó, uma listinha de verbos irregulares. E por enquanto a gente só vai trabalhar com esses verbos aqui, certo? E aí no exercício da página 17, você vai olhar qual é o verbo que completa corretamente cada frase dessa, certo? Basta olhar na tabelinha em cima que você responde o exercício aqui embaixo. Aí no que eu falei que parece muita página, mas verdadeiramente não é, porque a partir da página 18, ó, ele começa a falar de interferências ortográficas. A gente já trabalhou muito isso daqui, né? Você já notou que algumas palavras são muito parecidas com o português, mas alguns existem uma troca, né, na forma de escrever. Então aqui, ó, isso a gente já estudou muito com aquele famoso falsos amigos. Ou seja, essa parte aqui em português, essa parte aqui em espanhol. Você vai ver que de uma para outra aqui, ó, ela muda somente a vogal, certo? A mesma coisa aqui, ó, essa em português, essa em espanhol. Daqui para aqui, ela muda as consoantes, ela troca o CH, que é em português, pelo LL, que é em espanhol. Já nessa parte aqui, ó, ele troca a
consoante, a terminação VEL, vel, em português, pela BLE, blé, em espanhol. Tocou, eu disse que estava na escola, hein? Nessa parte aqui, ela vai trocar o LH em português, o LH não existe, pelo J, certo? Aqui, ó, ele acrescenta a vogal I. O que é festa em português vira fiesta, o que é medo vira miedo, tá? A mesma coisa essa daqui de baixo, ó. Ela troca o M pelo N no final, certo? Tudo isso daqui só de observação. E ela continua na página 19, ó. Tem uma inversão de letras, tá? Tem uma supressão de letras em português, ou seja, em espanhol agora vai ter sempre uma letra a mais do que em português, tá? Aqui, ó, é o contrário. Em português vai ter uma letra a mais do que em espanhol, tá? E esse último, o que em português é uma palavra só, em espanhol são duas palavras. Então aqui é uma grande revisão, como eu falei desde lá da primeira aula nossa, uma grande revisão de estruturas, de diferenças entre português e espanhol. Muito fácil, basta por enquanto a gente olhar as colunas, né? E o único exercício que eu vou ter é aqui, ó. Ele te dá estas palavras aqui, certo? Ele quer que você coloque estas palavras na coluna correta, ou seja, dessas palavras, qual é que existe o câmbio vocálico, ou seja, qual é a que a vogal muda. Dessas palavras, qual é a que suprime, a que não existe uma letra em português. E dessas palavras aqui, qual é a que tem a inversão de letras? Muito fácil, basta olhar, né, as colunas aqui de cima e você responde esse exercício, tá? Para terminar, nós temos 20 e 21. Na página 20 é aquilo que a gente trabalha como ou falsos cognatos ou, nessa primeira parte, os heterotônicos. O que é isso? É que em português a sílaba tônica vai ser diferente de espanhol. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, atmosfera. Em português a sílaba tônica vai ser esse FE aqui, ó. Em espanhol, a sílaba tônica vai ser essa que está acentuada, atmosfera. Esses são as diferenças heterotônicas, ou seja, quando a sílaba tônica ela vai mudar de português para espanhol. E nessa parte aqui, ó, dos heterogenéricos, são aqueles que, às vezes, a palavra em português é feminino e ela é masculino em espanhol. A mesma coisa, as palavras que às vezes são femininos, né? E feminino em espanhol, masculino, feminino em português, masculino em espanhol, masculino em português, feminino em espanhol. Eles mudam o gênero, né? Por isso que eles são chamados de heterogenéricos. Em português, por exemplo, eles vão ser aqui, ó, femininos. Em espanhol, eles são masculinos. Em português, eles vão ser masculino. Em espanhol, eles serão femininos, tá? Então, essa página 20 é só dessa explicação. Já na página 21, que é o que termina, a gente vai ficar só até nessa, ele está falando dos heterossemânticos, ou seja, aqui sim são os falsos cognatos, né? São aqueles que a gente pode achar que é uma coisa, mas que não tem nada a ver, não é verdade? Por exemplo, borracha
em espanhol é goma. Já bêbada, ou bêbado, né? Em espanhol é borracha ou borracho. Então essas palavras aqui é aquela que quando nós traduzimos terão os significados totalmente diferentes. Tá bom? E aí nós vamos fazer esse exercício aqui, ó, da página 21. Ele te dá as palavras, elas estão aqui, ó. E com essas palavras você vai completar esse texto aqui. Tá certo? Então, nós fizemos a correção das páginas 13 e das páginas 14. 13 e 14. E aí nós começamos a partir da página 15. Página 15 foi só a explicação. Aqui, ó. Página 15 do imperativo, tá? Página 15, só explicação, então não tem exercício. Aí na 16, sim, nós temos exercício. Você tem que me mandar 16. Aí a 17, ele fala agora do imperativo dos verbos irregulares. E te diz aqui os verbos, ó. E você vai ter que completar aqui. 17, você tem exercício. Aí 18, você só tem a explicação na 18. Na 19 também tem a continuação da explicação. E aí na 19 você tem exercício. 20 você tem só a explicação. 21 a continuação da explicação. E termina com o exercício. Tá bom? Então é como eu falei. Às vezes parece muita coisa, mas a grande maioria é só de explicação. Então não tem desculpa de não ter dado tempo de enviar essa atividade. Tá joia? Estou aguardando. Qualquer dúvida, me chama aqui no grupo. Daqui a pouquinho eu já libero a aula de inglês. Bom dia, pessoal!